Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, Rádio Savana 100.2. É um programa que está a ser transmitido em direto no Facebook, mas pode ser ouvido também em diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas às 21 horas e também ouvido nesta rádio aos sábados às 12 horas e o domingo às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Bem-vindo ao programa em que já estamos quase, estamos a entrar para o terceiro ano, começamos em fevereiro. Exatamente. Parece que foi ontem, mas vamos no terceiro ano, ou seja, é algum sinal de longevidade. Penso que é uma iniciativa muito interessante da nossa empresa. Espero que os patrocinadores do programa nos continuem a apoiar. Infelizmente, é assim, sem patrocínios, sem apoios, não é possível fazer estes programas que são muito caros, mas também que são muito importantes para a democracia e para o debate de ideias em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, este é um programa onde continuamos a olhar nesta longa-metragem do dossiê das dívidas ocultas, agora com uma ação intentada pelo Moçambique através da Procuradoria-Geral da República, um tribunal de Londres. Mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu foco de semana, que é precisamente democracia. A democracia, exatamente. Alguém, acho que bastante famoso, e já há bastante tempo disse que talvez a democracia não fosse o melhor sistema, mas é pelo menos o sistema que parece que funciona melhor. E durante muitos anos, ou durante muitas décadas, e no pós-colonialismo, a África foi sustentada por regimes de partido único, muitas ditaduras militares. O último inquérito do Afrobarómetro parece que está a mudar a percepção dos africanos, se é que os africanos alguma vez estiveram de acordo com regimes de partido único, regimes autoritários e com as ditaduras militares. De qualquer forma, no inquérito, me parece bastante abrangente, mais de 60% dos africanos consideram que a democracia é o melhor sistema político e se sentem satisfeitos por viver em democracia. Concretamente aqui em Moçambique, 58% dos inquiridos, num painel, numa amostragem que envolveu 45 mil entrevistas, 58% dos moçambicanos preferem a democracia, consideram que portanto, Moçambique é uma democracia, mas se isto é uma boa democracia ou se sentem satisfeitos com a democracia moçambicana, apenas 45% dos moçambicanos acha que a nossa democracia tem qualidade. Portanto, há aqui também um déficit na qualidade da democracia em Moçambique. Claramente, isto reflete também os últimos desenvolvimentos, os desenvolvimentos nos últimos anos em relação a Moçambique. Por exemplo, ainda hoje fomos surpreendidos com esta presença policial, incluindo a polícia canina à porta do infantário escolar aqui na capital, onde as crianças pretendiam celebrar o Carnaval. Não sei se as pessoas pensavam que as crianças, por baixo da sua mascarilha, iam tirar uma t-shirt, não pagamos as dívidas ocultas, que agora já não são tão ocultas. A própria PGR intentou uma ação contra todas estas empresas e personalidades envolvidas neste aspecto, mas o que é certo é que a polícia não deixou fazer uma manifestação de crianças na sua idade pré-escolar. Muito bem, Fernando Lima, vamos aos novos desenvolvimentos das chamadas, o caso ganhou esse nome, as chamadas dívidas ocultas. A Moçambique, através da Procuradoria-Geral da República, intentou uma ação no Tribunal de Londres, Tribunal Supremo, contra o grupo
o Privivest e também a Credit Suisse, e mais 3 antigos executivos da Credit Suisse. Fernando Lima, este é o timing? Bem, é assim, eu remataria com um ditado popular: mais vale tarde do que nunca. E, portanto, acho que a PGR fez o que devia ser feito. Mas vem muito tarde e também há aqui uma série muito grande de pontos de interrogação em relação a esta ação. De qualquer forma, eu sinto-me satisfeito que uma instituição pública moçambicana tenha avançado com esta ação, uma ação que começou com a sociedade civil moçambicana a denunciar toda a problemática das dívidas e toda a necessidade da PGR se pronunciar sobre esta problemática, nomeadamente este tipo de ações, uma ação internacional contra este complô contra o país. Depois a oposição esteve sempre contra este negócio. Aparentemente agora também a Frelimo se quer associar à última hora a esta questão. Há grupos internacionais que claramente apoiam a ação moçambicana, e inclusivamente há uma teoria que tem que ser testada, que diz o seguinte: que eventualmente o Fundo Monetário Internacional pode tacitamente estar de acordo com esta ação, e tecnicamente, se esta ação for para a frente, em termos estatísticos, esta dívida pode ser, digamos, colocada numa coluna em separado, o que faz tecnicamente ou contabilisticamente diminuir o estoque de dívida comercial, logo tornando mais execuível ou elegível Moçambique para um programa de auxílio a partir do FMI, uma vez que, estando Moçambique num patamar de dívida insustentável, não é também elegível para um programa de auxílio financeiro do FMI. Aliás, havia inclusive um programa de auxílio financeiro limitado em 2016 e que foi suspenso exatamente por causa deste problema. Moçambique intentou uma ação civil, uma ação criminal, que depois culminaria com uma indenização. Não seria mais assertivo? Bem, as diversas fontes que eu ouvi e que claramente estão mais à vontade neste tema que eu, acham que esse devia ser o caminho, ou seja, uma ação criminal onde, por essa via, portanto, denunciando todas estas entidades coletivas, mais os três visados do Banco Credit Suisse, numa ação criminal por burla, e a partir de uma ação construída em termos de burla, ir pedir indemnizações. Este é o caminho que juristas moçambicanos defendem. De qualquer forma, a Procuradoria nas últimas semanas tem trabalhado com especialistas internacionais para lidar com este assunto, ou seja, lidar mais na esfera internacional, inclusivamente tecnicamente estar mais habilitada para intentar uma ação internacional. Houve documentação que chegou, entretanto, daquela documentação que a PGR disse que estava há muito tempo à espera. A própria ação americana ajudou as autoridades moçambicanas. Portanto, há esta ação civil, portanto, uma ação, digamos, de natureza comercial, mas muitos juristas moçambicanos acham que era mais forte e mais eficaz uma ação criminal. Inclusive, a partir da ação criminal se poderiam
pedir arrestos e confiscos de bens. Porque nesta situação de litigância de natureza comercial, Moçambique pode à mesma pedir este confisco, este arresto, mas a contraparte pode meter um recurso e, portanto, não é líquido que Moçambique pretende ser ressarcido de um determinado bem e o tribunal entrega o bem a Moçambique. Mas Moçambique está a invetivar e espero bem que Moçambique tenha apoio de instâncias internacionais importantes, nomeadamente da campanha Jubilee em Londres, que sempre se bateu para que Moçambique se chegasse à frente nesta ação para conseguir os seus intentos. Este é um ponto. Agora, do outro lado estão colossos financeiros que estão habituados a levantar um telefone e acionar os seus advogados, os seus vários escritórios de advogados para defender os seus interesses. Basta ver que o Sr. Jean Boustany, que não está nesta lista, os seus advogados estão a oferecer-se para pagar uma caução de 20 milhões. É curioso também que a VTB não está. É o outro pormenor que interessante. Moçambique, aparentemente, quer lidar ou está a lidar com o assunto do VTB de maneira diversa. Nós já aqui dissemos no passado, eu não tenho a certeza que seja o VTB, mas circulou na nossa praça e a fonte é segura que eventualmente havia um tomador russo que estaria disposto a negociar com Moçambique a totalidade da dívida. Portanto, o que deixou também as autoridades moçambicanas na altura bastante confortáveis. Aliás, isto coincidiu com o momento em que o ministro José Pacheco disse que o assunto do VTB estava em andamento. Não sei, não tenho essa garantia, mas vejo que mesmo as autoridades norte-americanas singularizaram o crédito suíço não envolvendo o VTB. O VTB quer parecer que este assunto é para ser dirimido em separado, aliás, como as próprias obrigações emitidas a favor do empréstimo obrigacionista da Ematum, que no princípio foram emitidas as ações, acho que se chamavam Ematum Bonds, e agora chamam-se Moza Bonds, depois de terem sido renegociadas em março-abril de 2016. Portanto, também nesta ação da PGR é singularizada a ação contra, em relação às garantias dadas à Proíndicos e à MAM, e a Ematum fica de fora. Agora, aqui há depois problemas de forma e problemas, digamos, de conteúdo também. Por exemplo, nós estamos a atuar agora, sabemos e já discutimos isto aqui, há claramente um comando político para se avançar, há dados novos que são conhecidos e que não eram conhecidos, há eventualmente nova documentação. O que significa que esses dados novos foram determinantes para esta ação. Foram importantes porque Moçambique, digamos, tinha que abrir o jogo, porque não nos esqueçamos do pano de fundo. Ainda estamos a lutar com o grande cartaz tipo Chang é nosso, não pode ir aos Estados Unidos. E eventualmente sabemos porque que o Chang não pode ir aos Estados Unidos. Agora, em termos de defesa destas empresas e do próprio crédito suíço, eles podem dizer assim, mas afinal aquelas pessoas que vieram pedir o empréstimo são quem? São foragidos internacionais? Representavam
o Estado moçambicano, chegaram aqui com uma garantia assinada do Estado, assinada por uma entidade, por um ministro moçambicano. Afinal, estas pessoas foram desqualificadas, não estavam qualificadas na altura para fazer isto. Nós providenciamos bens em troca do empréstimo. Esses bens não foram questionados na altura, portanto, na execução dos contratos. Como é que é? O que é que aconteceu para, de repente, tudo isto estar a ser questionado, inclusivamente as pessoas que foram as contrapartes moçambicanas, pertencem ou não ao mesmo Estado. Mas, se o chefe de Estado moçambicano, que inclusivamente foi a França e esteve nos estaleiros onde uma parte das lanchas e dos atuneiros foi produzida. Eventualmente, antes dessa altura, esteve em Abu Dhabi, também numa viagem relacionada com esta transação. Por exemplo, podem chamar o antigo presidente Guebuza a ir a Londres para testemunhar o que é que se passou no entretanto, em relação a este negócio. Vale o que vale o depoimento do antigo chefe de Estado, mas, em última análise, mais uma vez, a PGR está a mexer no ninho dos marimbondos ao provocar esta reação do outro lado, porque a defesa sobretudo destas empresas, vai reagir e vai reagir forte, ou seja, vai reagir à altura de ação intentada por Moçambique. Portanto, digamos, para a capa de jornal funciona muito bem, em termos políticos funciona muito bem, em termos de campanha eleitoral ou de pré-campanha eleitoral funciona muito bem. Tecnicamente, os juristas que eu contactei têm muitas reticências em relação à eficácia desta ação, mas, inclusivamente, defendem que, eventualmente, o Estado moçambicano, via PGR, devia baixar as suas guardas em relação às autoridades judiciais norte-americanas e haver uma cooperação mais intensa em termos da construção do caso das duas partes e que as suas ações fossem coordenadas em termos não só de recuperação de ativos, mas para levar à barra do tribunal os culpados de toda esta operação. Porque, de algum modo, aquilo que Moçambique está a fazer é tentar ser seletivo, ou seja, não deixa de bater palmas, porque também foi beneficiada pela ação intentada pela justiça americana, mas depois, quando se entra já no detalhe, e teremos a oportunidade de falar sobre isto também, se o Chang deve se ir sentar, se o ex-ministro Chang se deve sentar num banco dos réus em Nova Iorque ou em Maputo, nós preferimos, o Estado, parece que prefere que ele venha a Maputo, e depois em Maputo já sabemos todo o manto de suspeição e de interrogação. Antes de chegarmos lá, Fernando Lima, uma decisão judicial favorável em Londres pode ser um primeiro passo para esta grande campanha de Moçambique, por exemplo, recusar o não pagamento? Eu penso que sim, faz todo o sentido que Moçambique tenha dado este passo em frente. Como disse no início, mais vale tarde do que nunca. Agora vamos deixar rolar, mas não vamos ter uma resposta nem amanhã, nem na próxima semana, nem no próximo mês. Será certamente um processo muito, muito moroso e muito complicado. Olhando para um outro ângulo, este assunto tem vários ângulos, movendo um processo contra atores internacionais, não pode ser visto como mais uma jogada, um artifício, por exemplo, para impedir a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, tal como foram interpretadas as detenções aqui em Moçambique? Não, mostrar que também Moçambique, o Estado moçambicano, o governo do dia e a PGR
estão a tentar usar a sua artilharia pesada no sentido de convencer os procuradores sul-africanos, os juízes sul-africanos, que o sítio ideal onde Manuel Chang deve estar é em Moçambique e não nos Estados Unidos, e a Procuradoria sabe que há uma grande suspeição e uma grande desconfiança das autoridades judiciais sul-africanas em relação ao tratamento que vai ser dado em Moçambique em relação a este caso. Mas há também, e isto não veio ainda muito à tona, há também algumas incertezas em relação à ratificação de alguns documentos jurídicos em termos de SADC e que, digamos, nos relacionam enquanto Estados da SADC nestas matérias de extradição. Portanto, também estes protocolos vão ser chamados à colação, nomeadamente se foram ratificados por Moçambique, se foram ratificados para a África do Sul, e se podem ser utilizados como um instrumento que está em vigor de facto. Olhando um pouco para o ângulo político, há setores afetos, há figuras que foram detidas neste momento que vão continuando a sugerir, são informações que já saíram antes, que o presidente Nunes está envolvido e tirou benefícios com a questão das dívidas ocultas. Até que ponto é que estas ações que a PGR e também o poder político do dia está a empreender, o próprio Nunes não quererá sinalizar que não tem receio de que pode vir a ser revelado em relação ao seu papel nas dívidas ocultas? Bem, para já, aquilo que tem vindo a ser veiculado... Ou se essas informações existissem, já teriam saído já há muito tempo. Era aí onde eu queria chegar. Até agora, aquilo que temos visto é aquilo que se chama fogo-fato, ou seja, fogo artificial, tiros de pólvora seca. Toda a documentação que foi vazada mostra e fornece evidências do envolvimento do então Ministro da Defesa, Filipe Nyusi, mas não dá qualquer evidência de que ele se tenha beneficiado pessoalmente de todos estes dinheiros. Mas vejamos o outro caso concreto. Um então primeiro-ministro da altura, o Dr. Alberto Vaquina, já veio dizer que nem sequer conhecia este problema. Hierarquicamente... Nem sequer foi discutido no Conselho de Ministros quando ele era primeiro-ministro. Hierarquicamente, o primeiro-ministro estava acima do ministro da Defesa. E ninguém empurra os primeiros ministros da altura para os envolver neste assunto. Portanto, politicamente, quer-se claramente encostar, incriminar Filipe Nyusi, ou seja, intimidá-lo para não ir à frente. Digamos que a conjuntura política criada no pós-29 de dezembro, ou seja, a partir do momento em que os Estados Unidos avançaram com a acusação a Manuel Chang, alteraram, digamos, as sortes políticas em Moçambique, nomeadamente, fizeram com que Nyusi e os seus apoiantes decidissem avançar neste processo, quebrando o pacto de silêncio, o pacto de compromisso, até o pacto de cumplicidade, porque mesmo estas coisas das luvas, dos dinheiros, das contas bancárias, das malas de dólares, eram faladas em Maputo à boca pequena. As festas, os prédios, os condomínios, as viaturas da alta cilindrada, as comissões,
tudo isto sempre foi falado, não é surpresa para ninguém, por exemplo, os outros nomes que estão na lista para eventualmente serem detidas. E, portanto, eu repito, acho que se houvesse essas evidências dos benefícios de Nyusi nesta jogada, eles já teriam vindo à superfície, mas este é o momento para que eles venham à superfície, uma vez que, digamos, a parada subiu com a detenção da secretária do presidente, do antigo presidente e do seu filho, que é, indiretamente, dizer o seu círculo de colaboradores e de família está envolvido potencialmente está envolvido nestas ilicitudes. Portanto, digamos que o jogo político alterou-se substancialmente, mas digamos que a procissão ainda vai no adro, e certamente que vamos assistir a outras manobras de bastidores. Mas existe também aquela teoria que é se o presidente Guebuza e os seus apoiantes estão entretidos com este processo das dívidas e tentarem se defender e arranjarem argumentos num caso que é claramente complicado, porque digamos que há elementos que ultrapassam as fronteiras moçambicanas e o próprio presidente Guebuza e a sua própria entourage desconhecem em que momento estes argumentos poderão ser usados. Mantém-os também num modo defensivo, o que permite Filipe Nyusi resolver outros problemas que tem que resolver, nomeadamente a sua confirmação como candidato presidencial, a organização da sua campanha e uma eleição em outubro que todos sabemos que é muito, muito, muito difícil para ele e para o seu partido. Este outro palco onde isto pode ser discutido é o Comitê Central, que já tem datas, vai se reunir de 22 a 24 de março e já foi eleita a corrupção como um dos temas principais nesta reunião. Claramente vai-se discutir a questão das dívidas ocultas. O presidente Nyusi chega mais reforçado. Não podemos perder de vista que os seus setores próximos do anterior timoneiro, já falamos um pouco aqui, também vão preparar as suas armas, e também será uma oportunidade de ouro para o presidente Guebuza, presidente honorário, que claramente estará lá para se explicar. Bem, percebo todo este cenário, mas há aí umas nuances de conjuntura que são diferentes. Se estamos recordados, e já falámos aqui, o presidente Guebuza fez uma intervenção sobre este tema no último Comitê Central. Eu não estive lá, mas quem esteve lá diz que a sala gelou, não porque queriam saber detalhes, mas porque, digamos, foram confrontados com uma versão que ninguém ousou contestar. Ora, com aquilo que hoje se sabe e com o nível de chicana política na praça pública, duvido que o presidente Guebuza queira afrontar o Comitê Central na sua máxima perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que teria feito como fez inicialmente. E também tenho sérias dúvidas, depois do debate que houve na Comissão Política, se todos aqueles que defenderam este novo curso de acontecimentos em relação às dívidas ocultas se vão ficar calados face a este, digamos, reforço de argumentos, de factos e de novo clima que foi criado. Portanto, o cenário deste Comitê Central no que concerne a este particular ponto será muito, muito diferente, e claramente à partida
os apoiantes do presidente Armando Guebuza estarão em desvantagem. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos na segunda parte para comentar o caso Manuel Chang no Tribunal de Keppel Park, na África do Sul. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar de alguma forma nesta questão das dívidas ocultas. Fernando Lima, as discussões sobre a extradição de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, foram adiadas nesta terça-feira e remarcadas para 7 ou 11 deste mês de março. No centro do adiamento são as diferenças entre o Ministério Público e a defesa. O Ministério Público defende que primeiro tem que se discutir o pedido de extradição da justiça norte-americana e a defesa de Chang argumenta que os dois pedidos devem ser discutidos em simultâneo. É muito vantajoso para Manuel Chang que os dois processos sejam discutidos em simultâneo. Bem, se é vantajoso para Manuel Chang, não sei, porque depois há todas as teorias que conhecemos se Manuel Chang não teria um futuro mais dourado numa prisão norte-americana em relação a uma prisão moçambicana, onde pode ser envenenado, onde pode levar uma bala fortuita, embora também há outro cenário que diz que mal pisa o solo moçambicano será um cidadão livre em função de toda a questão de imunidade, não imunidade. Mas há outro cenário também que se teme, deste lado de cá, que Manuel Chang mal pise o território norte-americano, pode revelar dados comprometedores para todo o regime. Para já, em termos públicos, se Chang não fala através dos seus advogados, parece triunfar. A tese também comungada pelas autoridades moçambicanas, que é Chang preferiria uma extradição para Moçambique. E por isso que, pondo em confronto as duas opções, pensa-se, quer ao nível da PGR, quer ao nível dos seus advogados, que em função daquilo que existe em termos de tratados da SADC, em termos da doutrina que favorece a extradição quando existe uma ação criminal contra um indivíduo que tem uma determinada nacionalidade, que o seu país de origem deve ser o país preferido, nomeadamente quando as autoridades do seu país de origem assim o entendem. Porque, por exemplo, temos os narcotraficantes na América Latina, que os casos são tão complexos, envolvem problemas e riscos de segurança tão complexos, que as Colômbias, os Panamás, as Honduras, os Méxicos preferem enviar os seus criminosos, não tem nenhum problema nacionalista, preferem enviar os seus criminosos para os Estados Unidos e também autorizam forças especiais norte-americanas a operar nos seus territórios contra os cartéis de drogas. Aqui, portanto, o cenário é diferente. Claramente há este pavor que a presença de Manuel Chang nos Estados Unidos pode não danificar mais a imagem do ex-ministro, mas danificar mais a imagem do regime moçambicano aos seus escalões mais elevados. De qualquer forma, na última audiência houve problemas também de natureza processual que embaraçaram, digamos, a argumentação moçambicana ou a argumentação da defesa. É que o processo de Moçambique informava de lacunas, isto de acordo com o tribunal, e, portanto, tornava difícil que, mesmo que o juiz assim o decidisse, não era possível arguir os dois processos
em simultâneo e, portanto, era natural que o que estava de facto em cima da mesa era o processo de extradição norte-americano, que também foi sendo construído ao longo de várias semanas. Portanto, aquilo que é hoje a documentação fornecida pelas autoridades norte-americanas ao Tribunal e à Procuradoria Sul-Africana não é a meia dúzia de folhinhas que pedia a detenção de Chang na África do Sul via Interpol. Por isso mesmo, este novo adiamento, mas continua a não ser claro, porque esta é uma prerrogativa que assisto ao juiz, se aceita o concurso de dois processos ou se cada um dos processos está arguido em separado. Também ficamos a saber que a decisão final deste processo será tomada pelos tribunais, vimos ali a porta-voz, e não pelos políticos, conforme antes havia avançado a Lindiwe Sisulu. Não, é importante nestas coisas ter discernimento, conhecer um bocadinho como se processam este tipo de casos, como funciona a própria justiça num Estado de Direito. E claro que nós somos um Estado de Direito imperfeito, se é que nos podemos arvorar de dizermos que somos um Estado de Direito em que o primado da lei prevalece acima de todos os outros elementos. E, portanto, é muito fácil aos moçambicanos e, sobretudo, às autoridades moçambicanas aderirem emocionalmente a uma declaração de uma ministra que, em termos políticos, vem exatamente dos mesmos círculos militantes da Frelimo. Lindiwe Sisulu é nada mais, nada menos que a filha do Walter Sisulu, irmã do editor já falecido, o Zwelaki Sisulu, mas também é uma ministra muito controversa porque exatamente exorbita muito das suas competências, das suas funções. Já esteve inclusivamente foi alvo de várias comissões de inquérito, inclusivamente por abuso de funções e abuso de meios ao seu dispor, nomeadamente quando era já, a senhora Lindiwe Sisulu já foi, inclusive, ministra da Defesa da África do Sul. Nessa altura, por exemplo, um dos processos é que a senhora teria usado o Falcon, o jato Falcon da Força Aérea Sul-Africana 200 e mais de 200 vezes em viagens privadas. Ora, depois fez-se a investigação, afinal eram só 35 viagens, mas isto significa que é uma ministra muito controversa, é claramente uma ministra de nomeação política, porque pertence àquele círculo restrito dos fundadores do ANC, não ela, mas, portanto, os seus progenitores, a senhora Albertina e o senhor Walter Sisulu. De qualquer forma, também, e já que estamos a falar de Lindiwe Sisulu, ela foi uma das contendoras à eleição para a presidência da África do Sul e foi derrotada de forma contundente numa eleição ganha por Cyril Ramaphosa. Há uma nova chefe da Procuradoria, há uma procuradora-chefe muito contundente, que exatamente procura respeitar a separação do judicial dos poderes executivos. Jacob Zuma, o antigo presidente sul-africano, tem sentido isso nos seus vários processos de abuso de poder, de corrupção, enfim, são várias dezenas de processos que Jacob Zuma enfrenta. De qualquer forma, aquilo que está, parece-me a mim,
que está mais claro neste momento é que há uma decisão final de natureza administrativa que será dirimida pelo Ministro da Justiça e das Prisões em função daquilo que os tribunais decidirem e não o contrário, ou seja, independentemente daquilo que os tribunais decidirem, o Ministro da Justiça vai dizer que se o Ministro Chang vai para Nova Iorque ou vem para Maputo. Vamos à abertura do Parlamento, que abriu nesta quinta-feira, onde o ponto central foram estas chamadas dívidas ocultas, e todas as bancadas praticamente falaram disso e exigiram a responsabilização em relação aos assuntos destas dívidas. Fernando Lima, como forma de contornar, sobretudo, um processo moroso, por exemplo, dos nossos tribunais para a codificação dos ativos, não era este o momento ideal que este Parlamento, que está preocupado com esta questão das dívidas, os deputados aprovarem uma lei muito mais rápida e execuível para isso? Pode ser um dos caminhos. Claramente, a oposição marcou muitos pontos neste primeiro salvo de reações em sede parlamentar, e uma das questões também muito sensível e que inclusivamente poderá ter implicações na ação civil em Londres é a questão de o Partido Frelimo, porque votou isolado, ter, digamos, legalizado as dívidas, ter inserido as dívidas na Conta Geral do Estado. Claro que, e em defesa da argumentação do Partido Frelimo, a sua argumentação não tem sido diversa da que foi argumentada na altura. Ou seja, na altura argumentou-se que, independentemente, que a questão da inscrição das dívidas era uma questão de natureza administrativa e não uma decisão para que o Tribunal Administrativo acompanhe. Claro que nós sempre consideramos que isto era um expediente, porque foi a contragosto que a bancada da Frelimo aceitou tudo. Começou por não querer sequer debater o assunto, depois foi forçada a debater o assunto, depois foi forçada a criar uma comissão de inquérito e depois rematou para canto. Ou seja, sim, é ilegal, ultrapassou a Constituição, não consultou o Parlamento, não teve visto do Tribunal Administrativo, mas não se tiraram daí consequências. E a cereja no topo do bolo foi dizer, sim senhora, vamos lá pôr todas estas dívidas, não obstante todos estes aspectos odiosos que violaram a Constituição, o Tribunal e o Parlamento, mas são as nossas dívidas. Aliás, na altura, num pronunciamento que não me parece muito feliz, o general Chipano disse, bem, são dívidas, temos que pagar, qual é o problema? Paga-se. Não sei se o dinheiro, se fosse do bolso dele, era assim tão pacífico que devemos pagar. O general Chipando e a própria Frelimo não tinham esses novos elementos que foram surgindo agora com esta acusação da justiça norte-americana. Digamos que publicamente hoje é difícil pode argumentar nesse sentido falar com esta ligeireza em relação ao pagar-se, não pagar-se. Temos, aliás, a posição do deputado Lucas Chomera, que expressou dúvidas em relação à inscrição das dívidas na Conta Geral do Estado e exatamente o seu argumento foi dizer, bem, atenção, na altura que tomámos esta decisão, não sabíamos o que sabemos hoje. E eu estou convencido que talvez não seja este o sentimento generalizado, o sentimento de que vivia todo mundo na ignorância, incluindo a deputada Música, que achava que era um problema de imprensa, mas também acredito que muitos deputados, muitos dirigentes deste país, muitos militantes deste país não tinham esta noção dos 50 milhões de frangos e de massajar o sistema e outras coisas no género,
conforme, digamos, um bocadinho os aperitivos que foram servidos no processo acusatório norte-americano. Muito bem, Fernando Lima, vamos para um outro tema. É o encontro entre o presidente Nyusi e o presidente Arnamo Sufo Mohamed, que veio de Gorongosa e reuniu-se pela primeira vez nessa qualidade com o presidente da República. O pretexto foi passar em revista o memorando de entendimento sobre assuntos militares. Como é que interpretou este encontro? Bem, em primeiro lugar, parece que o presidente Mohamed Suf, ou Suf Mohamed, tem uma via aberta da Gorongosa a Maputo, sem grandes problemas, quando muitos setores vaticinavam exatamente grandes limitações para que o líder da RENAM se movimentasse entre a Gorongosa e Maputo. Ora, isto são boas notícias. São boas notícias porque permite um diálogo mais fluido, permite também que, e neste caso, digamos que a bola estava do lado da RENAM e não do lado do Presidente da República, que os encontros não tenham que necessariamente se fazer a meio caminho ou na Serra da Gorongosa, permite avançar-se no processo de paz, mesmo em termos, e os céticos disseram que este encontro foi apenas uma foto-oportunidade. Mesmo que fosse apenas uma foto-oportunidade, é importante. De qualquer forma, há outros atores envolvidos neste processo, nomeadamente a comunidade internacional, e penso que é ponto assente que se deve avançar para a questão da polícia, nomeadamente a indicação de elementos da RENAM para cargos de comando na polícia, a parte relativa às chefias nas Forças Armadas, nesta primeira fase está bem encaminhada. Agora, há duas questões sensíveis que não têm ainda solução à vista, nomeadamente a questão da integração da RENAM no SIS, ou de elementos da RENAM no SIS. Mas aí sabemos que há algumas resistências. Claro, assim como há resistências da parte da RENAM a entregar as suas listas de homens a desmobilizar. Digamos que um processo está relacionado com o outro e este processo precisa, ou estes elementos precisam de progresso para serem ambos desbloqueados e para que se atinja este, digamos, protocolo ou esta data vaticinada pelo embaixador suíço, que é encerrar ou ter pelo menos o cenário de conclusão do processo até ao fim de abril. Eu acho temerário e há algum excesso de otimismo, mas não é impossível, sobretudo do ponto de vista programático, porque depois, claro que existem outros pormenores de natureza administrativa, mas as questões de natureza administrativa são sempre as mais fáceis de desbloquear. É preciso que politicamente se decidam coisas. Por exemplo, quando se nomearam 3 oficiais de forma interina, claramente a Frelimo, o governo de Moçambique, estava a sinalizar que não estava confortável com este processo e arranjou ali uma vírgula, nomeando e não nomeando, ou seja, nomeando, mas colocando esta fórmula interina, dizendo precisamos de algo mais neste processo, senão não vamos avançar. E agora já vamos a 14. Já nomeados de forma definitiva. Já temos 14 e o presidente da RENAM, o senhor Sufo Mohamed, também garantiu neste encontro com o presidente Nyusi que vai em breve entregar a lista dos seus homens para a polícia. Exato. Portanto, basicamente é isto que está encaminhado, mas não há ainda luz verde sobre o SIS. A União Europeia também emitiu um comunicado hoje que disse que foram
dados passos na direção certa. Já citou aqui o Mirko Mazzone, o embaixador suíço, que fala, tem expectativas de que seja o abril. Fernando Lima, tudo está encaminhado. Acha que está tudo encaminhado para que tenhamos eleições em outubro com a Renamo desarmada, ou não é bem assim? Não é tão linear assim, não é tão líquido assim? Eu acho que não está ainda claro. Acho que precisamos de mais elementos da natureza política para que tenhamos este assegurar que tudo será dirimido em ambiente de paz em outubro. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde continuamos a olhar para os novos desenvolvimentos desta grande e longa-metragem das chamadas dívidas ocultas. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.